Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou seu professor aqui, rumo à construção do Mapaverso. Estamos na aula 5 da semana 10. Considere se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, enfim, interagir com a gente aí pelo canal, pelo vídeo. Vamos dar continuidade ao trabalho que a gente tem feito. Agora a gente vai falar sobre modelo do plano de transporte, que é um modelo importante, é um passo importante para a gente construir um modelo de transbordo que vai ser o quê? O que é o modelo de transporte? Eu tenho uma coleção de pontos de produção e eu tenho uma coleção de clientes que vão receber esses produtos, enfim, essa produção. E aí eu vou tentar fazer esse fluxo ao menor custo possível. Isso é o problema de transporte. E o problema de transbordo, que vai ser visto na próxima semana, você põe pontos intermediários e faz a seleção de rotas de menor custo, tá? Muito bem. Então, pessoal, eu vou começar aqui, vamos começar. Lembrando que na descrição do vídeo tem todos os materiais, tudo livre, gratuito. Veja o nosso site também. E não esqueça de ver as aulas passadas dessa playlist aqui, que são importantes, caso você tenha chegado de paraquedas nesse vídeo. A gente está fazendo uma pequena revisão de pesquisa operacional, mais especificamente programação linear. E tem uma outra página, tem um outro curso que a gente está lançando também, que fala disso especificamente, tá? Trata com mais, digamos assim, mais detalhes. Então vamos fazer o seguinte: aqui a gente só está voltado para esse nosso case lá da logística da soja. O que é o problema de transporte? Já falei para vocês, mas é bom a gente colocar um exemplo palpável. Então suponha que você tem 3 plantas, né, 3 fornecedores, que vão ter que atender várias regiões. No caso, a gente colocou só 3 aqui para caber tudo num slide só, tá, pessoal? Acontece, bom, que na verdade aqui eu coloquei só um pedaço da rede, né? Então imagina que você tem 3 fábricas e 3 centros de distribuição. E você quer calcular qual que é o custo mais econômico, ou seja, que fábricas devem abastecer que centros de produção, tá? Muito bem, pessoal. E aí, o que acontece nesse caso é o seguinte: basicamente, é a informação que é necessária para você tomar a decisão pode ser resumida nesse quadro. O que fala esse quadro que a gente está vendo aqui, né, para esse problema específico de 3 fábricas e 3 centros de distribuição, certo? Então você tem aqui, primeiro, na linha, né, nessa coluna aqui, o nome da fábrica, tá? E na coluna você tem o centro de distribuição, que são 3 também, tá? O que você pode ver por linha, pessoal? Você pode ver qual é o custo daquela fábrica, né, o custo de transporte da fábrica para cada centro de distribuição. Então, para cada linha, você tem o custo de transporte de uma determinada fábrica para todos os centros de distribuição. Só que ao final aqui, pessoal, da linha, você também tem a capacidade, é informada a capacidade de cada fábrica. Ou seja, há situações em que você não pode simplesmente pegar aquilo que é mais barato e mandar tudo por aquela fábrica, porque você tem uma capacidade máxima. E a fábrica não pode só atender um único centro de distribuição, tá? A demanda de um único centro de distribuição. E na coluna, você vai ter ali a demanda de cada centro de distribuição por produto, tá? Muito bem. Então, vamos tentar entender melhor isso. Ó. Se eu pegar, por exemplo, essa fábrica, vou pegar a fábrica 1 e vou pegar aqui os custos que eu tenho para o centro 1, centro de distribuição 2 e 3. Aí eu pegaria esta linha e colocaria aqui ó, o custo por unidade, né, por tonelada, enfim, um custo por fluxo de transporte aqui, é dado por 25, 20 e 30. O que seria o óbvio? Eu poderia pegar tudo que está nessa fábrica e dedicar ela para o centro de distribuição 2, por exemplo. Por quê? Porque esta fábrica é a que vai atender com menor custo o centro de distribuição 2. Mas será que isso é verdade? Dá uma olhadinha aqui na tabela e veja que a fábrica 3 ela tem um custo ainda menor, 15. Ó. Só que a fábrica 3, que seria uma excelente opção, ela tem uma capacidade máxima de 1.500, ou seja, é insuficiente para atender esse carinha daqui, ó, o centro de distribuição 2. Então não é tão simples assim, tá, pessoal? Resolver esse problema implica, de forma consistente, implica a gente fazer uma modelagem algébrica do mesmo. Tá? Só que para fazer essa modelagem algébrica, a gente vai ter que falar um pouquinho de teoria dos grafos. Tá? E
vamos lá. O que é a teoria dos grafos, pessoal? A teoria dos grafos vai surgir lá com Leonhard Euler, né? Quando ele teve que resolver o problema das 7 pontes de Königsberg. O que é esse problema das 7 pontes de Königsberg? Basicamente, perguntaram para ele, olha, eu tenho aqui 7 pontes na cidade de Königsberg, tá? Será que eu consigo passar por todas elas uma única vez? E aí, como é que ele respondeu isso? Ele inventou os grafos. O que é o grafo? Ele pegou esses pontos aqui, considerou os pedaços de terra como nós, né? Como bolinhas verdes, e verificou que as ligações entre esses nós eram feitas como se fossem as pontes aqui, tá? E através de propriedades desse grafo, ele prova matematicamente que você não pode percorrer todas as 7 pontes sem repetir nenhuma. Ele provou através de grafo. O grafo também, pessoal, é bom, você ver isso quando você tem um mapa de metrô. Por quê? Porque não importa a orientação geográfica, a distância, o que importa são as conexões. Aham. E aí, a teoria dos grafos, pessoal, é usada em muitas aplicações importantes, tá? Por exemplo, para achar menor caminho numa rede, né? Ou então, para você poder resolver problemas de caminho mínimo. Enfim, tem muitas coisas importantes que são resolvidas através de grafos. O grafo, na verdade, o que significa ele? Como eu já mencionei anteriormente, ele tem os pontos, os nós, né? E retas que ligam esses pontos ou nós, ou arcos, né? Isso é o nosso grafo. Tá? Muito bem. Teoria de grafos também, pessoal, a gente consegue usar para PERT CPM. Isso aqui, na verdade, é quando você vai utilizar para detecção de atividades críticas em projetos. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer um gerenciamento de projetos, cada nó vai representar uma etapa do projeto e cada arco representa uma atividade com uma certa duração. Então, você teria esse grafo aqui, por exemplo, para um projeto que você quer gerenciar. E aí você consegue identificar um conjunto de arcos ou atividades críticas, né? Que se atrasar, vai atrasar todo o projeto, certo? E, especificamente, a gente pode usar a teoria de grafos também para o que a gente chama de fluxo em redes, pessoal. Nesse caso, o nosso gráfico, além de ter os nós e arcos, né? Além dos nós e arcos, vai entrar um terceiro componente que é o fluxo que você pode ter na sua aresta, no seu arco. Então, esse é o fluxo em redes. Além de nós e arcos, você vai ter um fluxo que vai poder representar, por exemplo, uma quantidade de um produto, ou pode ser energia elétrica, água, enfim. Tem diversos modelos na literatura que usam isso. E da onde vem essa ideia de fluxo? Ou que ideia que a gente vai usar dentro do fluxo? A gente vai usar a ideia do pai da química, o Antoine Lavoisier, que ele falava o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E você vai falar, o professor colocou, o que isso tem a ver com esse princípio da química? Tudo a ver. Se você for olhar, por exemplo, o ciclo da água, a água ela tem vários locais por onde ela vai passando, mas a quantidade é a mesma, ela não se perde, ela só se transforma, né? No nosso caso, pessoal, como é que a gente pode representar isso em termos, digamos assim, mais palpáveis, ou em termos matemáticos que a gente pode utilizar? A gente pode falar o que a gente chama de... A gente tem dentro de um fluxo, ou de um grafo, uma lei de conservação para cada nó, ou em um nó. E essa primeira lei pode ser enunciada do que tudo que entra igual a tudo que sai. Né? Então, por exemplo, se num determinado nó entra 8 e 10, vai ter que sair, a soma total tem que ser igual ao que entrou. Certo? Então, se você fizer a soma desses valores, pessoal, vai ter que dar igual. Não pode surgir nada do além. Né? Ou poderia surgir algo. Mas aí, nesse caso, você teria uma fábrica que está produzindo algo. Né? Aí sim. Então, tudo que entra mais do que é produzido é igual a tudo que sai. Então, ali você teria um ponto onde está chegando o produto e, além disso, tem uma produção. Na hora que sair, a soma de tudo que está sendo produzido mais entrando vai ser igual ao que sai. Poderia ter um terceiro caso, pessoal, que é justamente tudo que entra é igual a tudo que sai, mais é consumo ali naquele nó. Então, você poderia ter aqui 10 mais 8, 18, e aí você tem um consumo de 1 naquele nó, e sai 9 e 8, certo? Aí tudo bem, você é uma forma também de você ter a conservação em um nó. E de forma mais geral, você pode colocar assim, tudo que entra mais do que é produzido,
é igual a tudo que sai mais o consumo, certo? Isso é o caso mais geral, porque produção pode ser zero, consumo pode ser zero, os dois podem ser zero, e você obtém todos os casos anteriores a partir deste. E por que isso é importante? Porque a partir desse conceito, você consegue entender o modelo de transporte como um modelo de fluxos em rede, onde para cada nó vai valer a lei de conservação. Tá? Então, como é que eu posso botar isso em termos algébricos? X1 mais X2, ou seja, os fluxos que estão entrando, mais uma produção P1 é igual a X3 mais X4 mais D1. Eu só peguei e coloquei, ao invés de colocar uma palavra longa, eu coloquei letrinhas ali, né? Ficou mais fácil. Agora as letrinhas e símbolos são mais fáceis de eu resumir a história toda. Esse é o caso mais geral, escrito em forma algébrica. E aí vai ser importante agora, porque no modelo de transporte, pessoal, eu posso, ao invés de escrever palavras gigantescas com nomes imensos, eu posso escrever isso aqui numa notação compacta. Eu posso dizer que a minha variável de decisão são os fluxos entre a fábrica e o centro de distribuição. O meu destino provisório aqui, no caso. Tá? E aí, o que é a minha variável? A minha variável vai ser um x, porque é variável, eu não sei quanto que vai ser aquele valor, e ela vai ter dois índices. Um primeiro índice é o índice da origem, da onde está vindo esse cara, e o índice do destino, que é o segundo índice, certo? Que é também para onde ele está indo. Da onde ele está saindo, da onde para onde ele está indo. Tá? Simples assim. Então, só para ilustrar isso, pessoal, o que eu posso ter? Eu posso ter aqui, ó, X11, certo? É um fluxo, quanto que está saindo da fábrica 1 para o centro de distribuição 1, ou quanto que está saindo da fábrica 1 para o centro de distribuição 2, e assim por diante. Quanto que sai da fábrica 2 para o centro de distribuição 1, e aqui o caso 2,2, tá? Muito bem. E aí, pessoal, eu posso pensar o seguinte, olha, mas pensa bem, o que eu tenho que fazer? O que é o nosso problema de transporte? Eu tenho que escrever para cada fábrica a lei de conservação. Então vamos ver aqui. O que é a lei de conservação 2, o segundo caso? Eu tenho aqui, não está entrando nada na fábrica, na verdade, tá? Eu tenho, a fábrica é produção e sai, certo? Isso é o que acontece para cada fábrica. Eu posso imaginar cada fábrica como obedecendo esta lei de conservação. Então, produção é igual a tudo que sai. Então, cada fábricazinha vai ser representada dessa forma. Como é que eu vou pegar e usar uma representação algébrica, né? Disso que eu acabei de falar para vocês. Eu vou pegar X11, X12, é o fluxo de saída da fábrica. Esse fluxo de saída eu somo, isso vai ser igual à capacidade de produção da fábrica, certo? Se eu quiser melhorar isso, eu poderia, ao invés de escrever X11 mais X12, repara que o primeiro índice, que é o índice referente à origem, que é o índice da fábrica, então veja aqui, ó, o primeiro índice é o índice de origem, que é o índice da fábrica, e o segundo índice, ele varia. Por quê? Porque eu estou fazendo a soma de todos os possíveis destinos, todos os possíveis centros de distribuição para os quais podem receber este fluxo da fábrica. Então, ao invés de ficar escrevendo uma equação gigante, eu posso usar o símbolo de somatório, aqui, ó, e posso colocar que esse índice J vai variar de J de 1 até N, onde N é o número de mercados ou centros de distribuição para os quais eu estou enviando a produção da fábrica 1. Tá? Da mesma forma, para a fábrica 2, pessoal, eu posso fazer a mesma coisa. Mantenho fixo o primeiro índice, que é o índice da fábrica, referente à fábrica 2. E o segundo índice, pessoal, é o índice referente a todos os possíveis centros de distribuição. Então, aqui eu posso representar de uma forma compacta esta equação. Faço o quê? Faço uma soma de J. Então, isso aqui representa isso aqui, ó, pessoal. É uma soma de x2j, j variando de 1 até n, igual a f2. Tá? Ok. E aí, o que eu posso fazer? Ao invés de ficar escrevendo uma equação para a fábrica 1, outra equação para a fábrica 2, se eu tiver 10 fábricas, eu vou ficar escrevendo 10 equações. Mas eu não preciso. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó a mágica agora. Eu posso falar o seguinte, olha, eu faço uma soma de j de 1 até n para cada i. O i varia de 1 até m, onde m é o número de fábricas. Esta única equação representa 10 equações, ou 20 equações, ou o número de fábricas que você tiver. Então, ao invés de escrever 10 equações
um monte de soma e virar uma confuseira. Eu represento todas as equações de conservação de todas as fábricas nesta equação. Certo? Deixa eu sair da frente aqui, ó. Então, essa restrição é a quantidade enviada de cada fábrica para todos os destinos não excede a capacidade de uma dada fábrica aí. Uma equaçãozinha representa tudo isso, pessoal. Legal, né? O poder da matemática de compactar as coisas, né? Tá. Aí, agora eu tenho que escrever para cada centro de distribuição ou mercado também as equações. Então, como é que eu faço? Eu volto lá naquela questão da lei de conservação, um nó, escrevo assim, tudo que entra igual a, não tudo que sai, porque não sai nada, mas só consumo. Então, aqui eu pego o terceiro caso, faço ele mais simples, e aí, nesse caso, pessoal, para cada centro de distribuição ou centro de consumo, eu vou fazer como? Eu vou escrever aqui a equação. Ó. Vamos lá. Então, eu tenho aqui ó, x11, x21. É o que está chegando no centro de distribuição. Repara que o segundo índice, que é o índice de destino, está fixo. Aqui, ó, o índice está fixo. Está fixo. Ó. E o que eu estou variando? O índice da origem. Porque eu estou fazendo uma soma de todas as origens, dos fluxos de todas as origens para este centro de distribuição. Então, da mesma forma, eu posso representar em forma compacta esta soma. Só que agora minha soma vai ser no primeiro índice, que é o índice das origens. O índice I vai variar de 1 até M, onde M é o número de fábricas. Então, para uma dada centro de distribuição 1, eu vou fazer a soma em I. E eu posso fazer isso também para um segundo centro de distribuição, o ponto de consumo. Então, repara que agora eu troquei o segundo índice, mas ele permanece fixo. Para cada índice fixo, que é o segundo índice aqui, o índice de destino, eu vario, faço uma soma no primeiro índice, que é o índice I. Ó. Eu faço uma soma de I variando de 1 até M, isso vai me dar a lei de conservação para o segundo centro de distribuição. De novo, eu posso ficar, ao invés de ficar escrevendo uma equação para o centro de distribuição 1, outra equação para o centro 2, e assim por diante, eu pego e ponho tudo numa equação só. Ou seja, eu faço a soma em I de 1 até M, ou seja, de todas as origens, para um destino J específico. J variando de 1, aí eu fixo J igual a 1, faço a soma. Fixo J igual a 2, faço a soma. Cada vez que eu fixo um valor de J, eu estou fazendo uma equação de conservação para cada centro de distribuição. Então, vamos sair da frente aqui. Todas as quantidades recebidas para o mercado J das fábricas, de todas as fábricas, não excede a demanda J. Certo? E agora vamos resumir tudo isso, pessoal. Só que antes disso, lembre-se que o que está implícito aqui, tudo que é produzido nas fábricas vai ser consumido pelos centros de distribuição. Isso é um balanço implícito. Quando eu escrevo essas equações, quando eu escrevo um modelo de transporte, este é um modelo de transporte, ele tem essas equações de conservação para a fábrica e para o mercado, e está implícito um certo balanço. O que aparece aqui em cima, pessoal? O que é esse carinha que eu não falei até agora? Né? Esse carinha, na verdade, são os custos de transporte que a gente viu lá atrás. Então, ao invés de escrever C11, né? Fiz um... Então, seria o custo de usar o arco 1 da fábrica 1 para o centro de distribuição 1. Custo de fazer o transporte da fábrica 1 para o centro de distribuição 2. Então, repara que se eu variar o I e J e fizer uma soma no I e J, eu tenho o custo total de transporte. Certo? Muito bem. Agora, o que você tem que tomar cuidado? O que está implícito nesse modelo, pessoal? Essa aqui, tudo que é produzido vai ser consumido, certo? Mas será que isso é verdade? Vamos fazer uma continha simples aqui, lá, retornando aos nossos dados. Repara que se eu voltar aqui, pessoal, eu vou ver que não é verdade isso aqui. Por quê? Porque a soma das capacidades de produção das fábricas é 6.500. E a soma das demandas aqui, ó, só somar as demandas, é menor. Então, significa que eu não tenho que produzir tudo para transportar tudo para o centro de distribuição. Como é que eu lido, nesse caso, para essa situação? Como é que eu modifico o meu modelo para contemplar essa situação? Nesse caso, pessoal, eu não tenho esse balanço implícito,
Então, o que eu vou ter que fazer é o seguinte, deixa eu passar para a próxima aqui. Eu tenho capacidade de produção é maior do que a demanda, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que escoar essa demanda, essa produção excedente para um mercado fantasma. Ele vai absorver esse excedente, certo? Por quê? Porque eu tenho que garantir essa conservação. Eu tenho que garantir que tudo que é produzido é consumido. Só que, na verdade, não é consumido, é enviado para esse mercado fantasma. Tá? Então, eu vou criar dois novos arcos aqui que vão ter um índice extra aqui, que é o do mercado fantasma. Esse índice extra que eu tenho aqui é o índice que indicando, olha, essa capacidade de produção ela vai ser absorvida, ou seja, não vai ter, né, não vai ser produzido nada pelo mercado fantasma. É o excedente de produção ou de capacidade de produção vai para esse mercado fantasma, tá? Só que daí o que acontece? Eu tenho que criar essas duas variáveis e tem, como eu criei esse nó fantasma aqui, esse mercado fantasma, eu tenho que escrever mais uma equaçãozinha para esse mercado fantasma. Então, se eu fosse fazer todas as equações, né, para cada fábrica, o que vai acontecer? Em cada fábrica vai ter uma nova variável, que é a variável de excedente que eu estou mandando na fábrica para aquele mercado fantasma. E, além disso, lá nas restrições de mercado, vai aparecer uma nova restrição ali. Bom, então, pessoal, o que vai acontecer aqui? Vejam o seguinte: além dessa equação nova referente a esse novo nó que representa o mercado fantasma, eu vou ter também aqui que atender essa demanda do mercado fantasma. Na verdade, essa demanda é a soma das capacidades das fábricas menos a soma das demandas de todos os centros de distribuição, ou lojas, enfim. E aí, com isso, eu vou ter uma demanda específica desse nó fantasma. Tá? Muito bem. Então, se eu fosse abrir as equações desse modelo, fazer uma descrição completa, ficaria como? Eu pegaria aqui os custos referentes ao transporte entre cada fábrica e cada centro de distribuição, está aberto aqui. Eu escreveria também as equações de capacidade de cada fábrica, com essa variável adicional de envio de fluxo de capacidade que está sobrando de uma fábrica para o mercado fantasma, e tem a equação aqui final do mercado fantasma, que é a sobra, né? A capacidade menos a demanda, a soma das capacidades das fábricas menos a soma das demandas dos demais mercados ali que não o fantasma. Tá? É isso que ficaria o nosso modelo completo. E como é que fica o modelo geral, então, pessoal? Como é que eu escrevo isso de forma geral? Para o caso 1, eu teria que flexibilizar ou colocar, ao invés de uma igualdade, uma desigualdade na restrição das fábricas. Por quê? Porque eu não preciso transportar tudo o que foi produzido. A interpretação correta, quando você põe essa, ao invés de botar uma igualdade aqui, né? Eu ponho uma desigualdade, você não precisa transportar tudo, certo? E, na verdade, pessoal, quando eu faço isso, o que eu estou representando de forma implícita? É como se eu estivesse inserindo de é, uma variável adicional aqui, tá? Uma variável de excedente, que a gente chama, tá? E aí o que acontece? Essa variável de excedente, ela, ao invés de ser, ela pode ficar implícita quando você põe a desigualdade. Então você não precisaria escrever várias variáveis ou colocar essa variável, que pode ser trabalhoso, bastaria você botar o sinal de desigualdade, porque a variável só aparece quando você quer usar a equação, a igualdade. Tá? Muito bem. Então, pessoal, o que acontece aqui? Esse é o nosso jeito correto de modelar esse problema, certo? Se eu tivesse um segundo caso em que a capacidade é menor que a demanda, o que aconteceria? Eu teria que ter uma fábrica fantasma. Aí, de novo, a gente vai ter que fazer modificações no problema. Eu teria que ter arcos saindo desse fábrica fantasma para abastecer a demanda dos centros de distribuição. Nesse caso, então, eu teria que criar uma nova equação referente a essa fábrica fantasma, né? Então, ficaria assim, ó, todos os arcos que saem dessa fábrica fantasma vão atender
a capacidade de produção da fábrica fantasma, que você vai obter como? Vai ser a demanda, a soma da demanda dos centros de distribuição menos a capacidade das demais fábricas. Então, isso vai ser a fábrica fantasma. E, além disso, eu vou ter que colocar lá nas equações de demanda para cada centro de distribuição, eu vou ter que adicionar uma variável que está chegando ali, que serve para suprir, eventualmente, a falta de demanda, que eu não sei onde vai ocorrer, a priori, tá? E aí, como é que ficaria o nosso modelo nesse caso, pessoal? Ficaria uma equação a mais lá na capacidade das fábricas e uma variável adicional para todos os, digamos assim, mercados, né? Que estão precisando ser atendidos pela fábrica fantasma. Você não sabe a priori qual que vai ser, né? E aí, isso aqui, pessoal, esse 1.500 seria demanda, a soma das demandas menos a soma das capacidades das fábricas, tá? Bom, você poderia ter que escrever cada equação, ou escrever de forma geral cada equação, através dessa variável adicional, mas ao invés disso, ao invés de escrever essa variável adicional para a equação de demanda, né, que você teria essa situação aqui, ó, tá vendo que tem uma variável adicional aqui nas equações de demanda, pessoal? Você não precisa escrever, porque quando você põe um maior ou igual, essa variável fica implícita, né? Essa variável só aparece quando você quer a igualdade, que aí ela serve para deixar na igualdade esse valor, tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma variável de excedente, né? Em que você está atendendo aquela falta de capacidade das fábricas através de um fluxo de uma fábrica fantasma, tá? Então, com esse maior igual, você faz esse tipo de papel, não precisaria escrever explicitamente cada variável, e aí você tem os dois casos aqui contemplados, qual é a ação que você tem que tomar para corrigir o seu modelo matemático, para que você não tenha que absorver tudo que é produzido pelas fábricas. Então, são essas equações que você deve utilizar. Você tem que tomar cuidado em saber em qual caso você está e substituir lá no modelo de transporte, tá? Então, lembre-se sempre que na hora que você for usar os sinais aqui, veja em qual caso você está, tá? Então, pode ser menor, igual e igual, né? Então, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Se for menor, igual e igual, eu estou no caso 1. Se for igual e maior, igual, eu estou no caso 2. Aí você tem que tomar cuidado e ajustar corretamente também os valores associados a cada caso, tá? E aí, pessoal, aqui, deixa eu passar, já falei. Então, com isso, pessoal, a gente conseguiu terminar o problema do transporte. Eu falei um monte de coisa, falei rapidinho, mas tem tudo isso no material lá que eu já mencionei para vocês na descrição do vídeo. E próxima aula eu vou mostrar para vocês um modelinho pronto, que a gente pega tudo isso aqui, toda essa teoria e mostra como é que põe no Python. Então, a ideia geral do que está sendo feito vocês vão ter e vocês vão ser capazes de, se precisar, modificar e executar para o contexto de vocês. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau!